Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. O painel do meu Scania marcava 3h40 da manhã quando passei pela placa desbotada de Porangatu. Goiás inteiro dormia, menos eu e a saudade que viajava no banco do carona. O mesmo lugar onde Maria costumava sentar, tricotando mantas que nunca mais vou usar. Fazia 2 anos desde o infarto fulminante que a levou. 2 anos dirigindo com o rádio desligado porque qualquer música me lembrava dela. Meu nome é João Carlos, mas na estrada todo mundo me conhece como Joca. 53 anos, 28 deles ao volante, os últimos 2 tentando entender como é que a gente continua respirando quando metade do peito foi enterrada num cemitério de cidade pequena. A BR-153 esticava na minha frente como uma língua negra lambendo o horizonte. O cheiro de diesel se misturava com o café requentado do termo e as cigarras cantavam sua sinfonia monótona do lado de fora. Eu vinha de Anápolis, carregado com peças de trator para entregar em Araguaína. Frete simples, daqueles que a gente faz no automático. Engata a marcha, solta a embreagem, come quilômetro como quem mastiga borracha sem gosto. A cabine era meu mundo agora. Cortininhas que Maria tinha costurado, santinho de São Cristóvão no retrovisor, foto dela sorrindo colada no quebra-sol. Tudo no mesmo lugar, como se ela fosse voltar a qualquer momento para dizer que eu estava dirigindo torto de novo. O termômetro do painel marcava 28 graus mesmo de madrugada. Outubro no Brasil Central não perdoa. A neblina rala começava a se formar nos vales, aquela névoa traiçoeira que engole farol e transforma caminhão em fantasma. Reduzi para 80, ligando o pisca-alerta. Não tinha pressa. Para quem não tem ninguém esperando, toda chegada é cedo demais. Foi quando vi a primeira coisa estranha. Um Gol velho parado no acostamento. Porta aberta, farol aceso. Nenhuma alma por perto. A estrada ensina a gente a desconfiar dessas cenas. Pode ser armadilha, pode ser acidente, pode ser só descuido de bêbado. Passei direto, mas algo me incomodou. Um pressentimento daqueles que Maria dizia ser anjo cutucando. 2 quilômetros adiante, perto do trevo sem iluminação que leva para Uruaçu, foi que ouvi. Não era ronco de motor, nem grito de coruja. Era um som abafado, engolido pelo vento. Um pedido de socorro que o ouvido quase não pega, mas o coração reconhece de longe. Pisei no freio, o Scania respondeu bufando. Encostei devagar, deixando o motor ligado, primeira regra de segurança na estrada vazia. Desliguei o farol alto para não denunciar minha chegada. O breu era quase sólido, daqueles que a gente sente o peso na pele. Peguei a lanterna de LED que guardava no maleiro e o triângulo de sinalização. Nunca se sabe quando um pedaço de ferro pode virar defesa. O coração batia descompassado, não de medo, mas daquela tensão que vem quando a gente sabe que algo importante está para acontecer. Desci da cabine com cuidado, sentindo o asfalto ainda morno sob a sola da botina. O silêncio agora era cortado por vozes, uma grossa, alterada e outra fina, sufocada. Caminhei pela beira do acostamento, pisando na terra seca que estalava sob meus pés. A cada passo, a cena ia se revelando na penumbra. 2 vultos perto de uma cerca de arame, um homem agitado com a mão levantada e uma figura menor encolhida no chão, tentando se proteger com os braços. Senti o sangue ferver e a perna tremer. Era daquelas horas em que a gente tem segundos para decidir que tipo de homem vai ser. Fiz uma oração rápida, não para ter coragem, mas para não perder a cabeça. Maria sempre dizia que violência só gera mais violência, que o difícil mesmo é ser forte sem machucar ninguém. Me aproximei fazendo barulho de propósito, arrastando os pés na brita. Não queria pegar ninguém de surpresa. Surpresa deixa bicho acuado, e bicho acuado ataca. Boa noite, amigo. Precisa de ajuda?
Falei com voz firme, mas sem agressividade, iluminando o chão com a lanterna, evitando jogar luz direto no rosto de ninguém. O homem se virou irritado, o rosto vermelho mesmo na penumbra, cheiro de cachaça barata empestando o ar. 30 e poucos anos, camisa de boteco, calça jeans surrada, aquele tipo que acha que ser macho é levantar a voz e a mão. Cuida da sua vida, motorista. Isso aqui é problema meu, rosnou, dando um passo na minha direção. Foi quando a lanterna passou pelo rosto dela e meu coração quase parou. Muito nova, talvez 20 anos, se muito. Roupa rasgada na manga, suja de terra vermelha, marca de mão no braço, olhos grandes brilhando de medo, mas também de uma dignidade teimosa que segurava o pranto. O cabelo castanho grudado na testa de suor, um filete de sangue no canto da boca e algo mais que só quem já viu muito sofrimento reconhece. Aquele olhar de quem está no limite entre lutar e desistir. Naquele segundo, entendi que eu estava olhando para o tipo de dor que não pode ser deixada para trás. Não era só uma moça apanhando. Era uma vida inteira sendo esmagada, um futuro sendo roubado, uma alma sendo quebrada pedaço por pedaço. Respirei fundo. Meu maior medo era transformar aquilo numa tragédia maior. Me posicionei estrategicamente, calculando distância, ângulo de fuga, peso do triângulo na mão. Seguinte, vou ligar agora para o 190 e para a ambulância. A moça vem comigo para o posto policial ali adiante. Se você tiver razão, conversa com a autoridade. Se não tiver, hoje não vai continuar. Puxei o celular do bolso sem tirar os olhos dele. O sinal estava fraco, mas suficiente. Disquei devagar, cada bip soando como tiro no silêncio. "Não se mete, velho! Ela é minha mulher!" gritou, dando mais um passo na direção dela. "Ex!" A voz dela saiu fraca, mas clara, e foi a primeira vez que a ouvi. "Ex, Rodrigo, você não manda mais em mim." A coragem daquela declaração me pegou de surpresa. Mesmo machucada, mesmo no chão, ela ainda lutava. Me lembrou Maria no hospital, recusando morfina para poder se despedir lúcida. Tem mulher que é feita de uma fibra que homem nenhum entende. O tal Rodrigo rosnou e tentou dar mais um passo na direção dela. Foi quando fiz o que Maria sempre chamava de coragem de verdade, proteger sem ferir. Coloquei meu corpo entre os dois, largo que sou, sem tocar nele, sem empurrar, apenas ocupando o espaço. 1,80 m de caminhoneiro calejado pode ser uma muralha convincente. A ligação já está sendo feita, amigo. Pensa bem no seu próximo movimento. O silêncio ficou pesado como chumbo. Ouvi minha própria respiração, o zunido de um mosquito, o pio distante de uma coruja. Do outro lado do meu corpo, ela sussurrou por favor, que atravessou minha alma como lâmina. A atendente do 190 respondeu. Voz profissional, eficiente. Passei a localização. Quilômetro 487 da BR-153, sentido norte, próximo ao trevo de Uruaçu. Descrevi a situação sem drama. Agressão em andamento, uma vítima mulher, um agressor masculino, necessidade de ambulância. Rodrigo, percebendo que não era blefe, começou a recuar. Xingou palavras que não vou repetir. Cuspiu no chão. A cusparada caiu perto da minha bota, mas não me mexi 1 centímetro. Meteu a mão no bolso traseiro e meu corpo inteiro se retesou, pronto para reagir. Mas ele só pegou a chave do carro, me encarou com ódio puro e foi embora, cambaleando pelo acostamento, engolido pelo escuro da noite. Esperei ele sumir completamente antes de me virar. Me agachei devagar, mantendo distância respeitosa, pousando a lanterna no chão para iluminar sem cegar. "Moça, meu nome é João Carlos. Você está segura agora?" Ele foi embora. Ela tentou se sentar, mas gemeu de dor e desistiu. O lábio inferior tremia, mas não de frio. Posso te emprestar meu casaco?" Perguntei, já tirando minha jaqueta surrada de estrada. Ela assentiu e eu cobri seus ombros com cuidado de quem cobre criança dormindo.
A jaqueta ainda guardava meu calor e vi seu corpo relaxar minimamente ao sentir o tecido aquecido. Por um instante, me lembrei de todas as vezes que cobri Maria no sofá quando ela pegava no sono vendo novela. Qual seu nome? Perguntei suave. Ana Clara. A voz saiu rouca. Ana Clara Santos. Prazer, Ana Clara. Agora vamos esperar a ajuda chegar. Você consegue me dizer se está muito machucada? Ela fez que não com a cabeça, mas eu via a mentira. O jeito que segurava as costelas, como evitava mexer o pescoço, a mancha escura se formando no braço. Machucado por fora a gente vê. O problema é o que quebra por dentro e não aparece no raio-x. As sirenes cortaram a noite 15 minutos depois. Tempo que parece hora quando se está segurando o sofrimento de alguém. Primeiro chegou a viatura, 2 policiais jovens, profissionais. Depois a ambulância, equipe preparada. Contei o que vi, sem inventar, sem supor. Ela foi examinada com cuidado, colocada na maca com delicadeza, que me apertou o peito. Quando perguntaram se tinha alguém para chamar, família, amigo, conhecido, os olhos dela se encheram d'água pela primeira vez. Ninguém, respondeu, e aquela palavra me atravessou como bala. Não tenho ninguém. Eu conhecia esse ninguém. Tinha dito a mesma coisa quando me perguntaram quem avisar depois que Maria se foi. É um vazio que ecoa, um buraco que não tem fundo. Olhei para o céu estrelado de Goiás, procurando um sinal, qualquer coisa. Uma estrela cadente riscou o horizonte. Maria sempre dizia que era a alma subindo para o céu. Eu vou com ela, me ouvi dizendo. Vou seguir a ambulância até o hospital, garantir que ela fique bem. O policial me olhou desconfiado. O senhor é parente? Sou gente, respondi. Às vezes é o suficiente. Subi no Scania, liguei o motor que roncou alto na madrugada. No retrovisor, vi a ambulância começar a se mover, luzes piscando vermelho e azul. Engatei primeira, soltei a embreagem devagar e comecei a seguir. No banco do carona, onde a saudade costumava viajar, agora tinha um propósito. Maria sempre dizia que Deus escreve certo por linhas tortas. Naquela madrugada de outubro, numa BR perdida no interior de Goiás, eu começava a entender o que ela queria dizer. O Hospital Municipal de Uruaçu tinha cara de quem já viu coisa demais. Paredes descascadas pintadas de verde água, cheiro de desinfetante brigando com mofo, luz fluorescente piscando no corredor. Eram 4:30 da manhã quando estacionei o caminhão no pátio vazio, ocupando 3 vagas sem cerimônia. Não tinha ninguém para reclamar aquela hora. A recepcionista era uma senhora de uns 60 anos, óculos na ponta do nariz, cara de quem não dormia há 2 noites. Me olhou de cima a baixo, caminhoneiro sujo de estrada, bota empoeirada, barba por fazer de 3 dias, e suspirou. O senhor é parente da moça que chegou de ambulância? Sou quem impediu coisa pior de acontecer. Respondi, simples assim. Ela me estudou por cima dos óculos, depois acenou com a cabeça para a cadeira de plástico azul no canto. Senta ali. Quando tiver notícia, a gente chama. A sala de espera era um retrato do Brasil profundo. Piso de cerâmica lascado, ventilador de teto balançando perigoso, quadro do SUS na parede explicando direitos que ninguém lia. Me afundei na cadeira que rangeu sob meu peso. O relógio de parede marcava o tempo com crueldade. Cada segundo parecia minuto, cada minuto uma eternidade. Peguei o celular para avisar a transportadora sobre o atraso. Sem sinal. Típico. Fui até a área externa, onde uma única barra aparecia se você levantasse o aparelho para o céu. Liguei para o Batista, o despachante. Joca, que foi, homem? Você tá onde? Hospital de Uruaçu. Tive um imprevisto. Que aconteceu? Você bateu? Não. Encontrei uma moça precisando de ajuda na estrada. Vou atrasar a entrega. Silêncio do outro lado. Batista me conhecia há 15 anos. Sabia que eu não era de atrasar frete. A carga é importante, Joca. A vida também é, Batista. Outro silêncio. Ouvi ele suspirar.
Maria ficaria orgulhosa. Vai lá, faz o que tem que fazer. A gente se vira aqui. Desliguei e voltei para a sala de espera. 1 hora se passou, 2. O céu começava a clarear lá fora, aquele azul acinzentado que antecede o sol. Eu cochilava sentado quando a porta bateu e um enfermeiro jovem apareceu. O senhor que trouxe a Ana Clara. Me levantei num pulo, as costas reclamando. Sou eu. Como ela tá? Fisicamente estável. Hematomas, uma costela trincada, alguns cortes superficiais. Nada que não cure com o tempo. Mas... Ele hesitou. O abalo emocional é considerável. Ela não para de chorar, tá com medo de tudo, não quer ficar sozinha. Posso ver ela? Normalmente não, só parente, mas ela insistiu. Disse que o senhor é a única pessoa que ela confia agora. Aquelas palavras me pegaram despreparado. Confiança é coisa séria, pesada. É compromisso sem contrato. Segui o enfermeiro pelo corredor que cheirava a éter, passando por quartos com portas entreabertas, de onde vinham gemidos, tosses, o sofrimento cotidiano de hospital público. Ana Clara estava no último quarto, o que dividiria com outras 3 pacientes, mas que por enquanto estava vazio. Pequena na cama hospitalar, parecia ainda mais jovem. O rosto estava limpo agora, dava para ver melhor os traços, delicada, mas não frágil, queixo teimoso, olhos cor de mel que carregavam uma história pesada demais para a idade dela. Oi, disse baixinho quando me viu. Oi, moça, como você tá? Viva, respondeu, e tentou sorrir, mas desistiu porque o lábio cortado doía. Obrigada por tudo. Puxei a cadeira de plástico e sentei a uma distância respeitosa. De perto, dava para ver mais. As marcas no pescoço que tentavam esconder com o lençol. O jeito que as mãos tremiam mesmo em repouso, como os olhos não conseguiam focar em nada por muito tempo. A polícia vai vir tomar seu depoimento, avisei. Você não precisa ter medo, vão prender ele. Ela riu, mas era riso amargo. O senhor não conhece o Rodrigo. Família tem dinheiro, pai é vereador em Goiânia. Sempre se safou de tudo. Dessa vez não. Falei firme. Eu sou testemunha. E vou ficar aqui até ter certeza que você está segura. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo. Por quê? O senhor nem me conhece. Era pergunta justa. Por que um caminhoneiro velho e cansado se importaria com uma estranha? Olhei pela janela, o sol começando a nascer, pintando o céu de laranja e rosa. Maria adorava amanhecer. Dizia que era Deus dando segunda chance para o mundo. Minha mulher, Maria, morreu há 2 anos, comecei, a voz saindo rouca. Infarto fulminante. Um dia ela estava rindo, fazendo bolo de fubá, no outro, engoli seco. Desde então, eu vivo pela metade. Dirijo porque parado eu morro também. Mas hoje, quando vi você naquele chão, alguma coisa aqui dentro, bati no peito, acordou. Como se Maria tivesse cutucado e dito: João Carlos, para de sentir pena de si mesmo e faz alguma coisa que preste. Ana Clara me olhava atenta, o lençol apertado entre os dedos. Ela devia ser especial. Era. Maria era dessas que via o melhor em todo mundo, até em mim. Professora de escola rural, salvou mais vida com palavra gentil do que médico com remédio. Pausei, a saudade apertando a garganta. E você? Quer contar sua história? Ela hesitou, olhou para o teto manchado de infiltração, depois começou a falar baixinho, como quem confessa pecado que não cometeu. Eu vim de Pirenópolis. Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Meus pais morreram num acidente quando eu tinha 15 anos. Fui morar com uma tia que não gostava muito de mim. Quando fiz 18, ela me pôs para fora. Disse que não era obrigada a sustentar mulher feita. Fez uma pausa, respirou fundo. O monitor cardíaco ao lado apitava num ritmo irregular. Eu trabalhava numa lanchonete quando conheci o Rodrigo. Ele parecia diferente. Educado, bonito, filho de gente importante. Me tratava como princesa no começo. Flores, presentes,
jantares. Eu achei que era o príncipe que toda menina boba sonha. Quando mudou? Perguntei, já conhecendo a resposta. História velha, sempre igual. Devagar. Primeiro foram ciúmes que pareciam cuidado. Depois, críticas que pareciam conselhos. Me afastou das poucas amigas que tinha, disse que eram má influência. Me convenceu a sair do emprego, prometeu que ia cuidar de mim. Quando percebi, estava presa num apartamento em Goiânia, sem dinheiro, sem ninguém, com medo de respirar errado. As lágrimas desciam agora sem vergonha. Peguei um lenço de papel da mesinha e ofereci. Ela aceitou, assoou o nariz como criança. A primeira vez que ele me bateu, pediu desculpa chorando. Disse que foi o estresse do trabalho, que nunca mais ia acontecer. Eu acreditei, sempre acreditava. Até que ontem... O que aconteceu ontem? Eu descobri que estava grávida. O quarto ficou em silêncio. Só o bip do monitor e o zunido do ar-condicionado velho. Grávida. A palavra pesava no ar como chumbo. Quando contei para ele, Rodrigo ficou louco. Disse que eu tinha feito de propósito para prender ele, que ia me obrigar a atirar. Quando disse que não, que queria ter meu filho, ele... A voz falhou. Me bateu como nunca. Disse que se eu não tirasse por bem, ele ia tirar por mal. Senti a raiva subir quente pelo peito. Homem que bate em mulher já é covarde, em mulher grávida então. Respirei fundo. Maria sempre dizia que raiva não resolve nada, só complica. Foi quando você fugiu? Esperei ele beber até apagar. Peguei só uma mochila com pouca roupa e todos os documentos. Nem dinheiro eu tinha. Pedi carona num posto até onde deu, depois fui andando pela BR. Ele deve ter acordado e saído atrás. Me achou naquele trevo. E o bebê? Perguntei cuidadoso. Ela pousou a mão na barriga, gesto protetor instintivo. Ainda tá aqui. O médico disse que tá tudo bem, que bebê é mais resistente do que a gente pensa. 2 semanas só, mas já é meu. Já é tudo que eu tenho. 2 semanas. Uma vida do tamanho de um grão de feijão, e já mudava tudo. Me lembrei de quando Maria perdeu nosso bebê no 3º mês, como ela chorou por semanas, como nunca mais conseguimos engravidar depois. A vida que não veio era um fantasma entre nós, amado mesmo sem rosto. Você tem para onde ir? Perguntei, já sabendo a resposta. Não, a tia não vai me receber. Ainda mais grávida e sem marido. Não tenho dinheiro para aluguel, nem emprego. Eu não sei o que fazer. O desespero na voz dela era palpável. 20 anos, grávida, machucada, sozinha no mundo. O tipo de situação que empurra a gente pro abismo. Tomei uma decisão que Maria teria tomado sem pensar 2 vezes. Olha, eu tenho uma proposta. Não é caridade, é acordo justo. Eu tenho uma casa em Porangatu, cidade pequena, tranquila. Tá vazia desde que Maria morreu. Eu praticamente moro no caminhão. Você fica lá enquanto se recupera, arruma um emprego, se organiza. Em troca, cuida da casa, das plantas dela que devem estar morrendo. Que tal? Ana Clara me olhou como se eu tivesse oferecido a lua. O senhor nem me conhece. Como pode confiar assim? Não é questão de confiança, é questão de fazer o certo. Maria dizia que a gente não salva o mundo todo, mas pode salvar o mundo de alguém. E você, apontei para a barriga dela, tem um mundinho aí dentro precisando de chance. Ela começou a chorar de novo, mas agora era choro diferente. Tinha alívio misturado, esperança tentando nascer no meio do medo. Eu não sei como agradecer. Não precisa. Só promete uma coisa. Quando esse bebê nascer, vai contar para ele que o mundo pode ser duro, mas sempre tem gente boa no caminho. É a única condição. Ela assentiu, sorrindo entre lágrimas. Lá fora, o sol já estava alto, entrando pela janela e iluminando o quarto hospitalar. Por um momento jurei que senti Maria ali, aprovando, dizendo que eu finalmente tinha entendido que luto não é só tristeza, é amor que não tem onde ir. E agora, tinha.
3 dias depois, com Ana Clara liberada do hospital e uma medida protetiva contra Rodrigo expedida pela Delegacia da Mulher, pegamos a estrada para Porangatu. Ela viajava encolhida no banco do carona do Scania, a mochila surrada no colo como se fosse escudo, olhando pela janela as fazendas de soja passando. Primeira vez num caminhão? Perguntei, tentando quebrar o silêncio pesado. Primeira vez em muita coisa, respondeu baixinho. Primeira vez livre em 2 anos. O sol do meio-dia castigava o asfalto, criando miragens que pareciam poças d'água no horizonte. O ar-condicionado velho soprava morno, mais barulho que alívio. Parei no posto do Zé Pretinho, quilômetro 320, onde sempre abastecia. Vamos comer alguma coisa, falei. O bebê precisa, mesmo que você não sinta fome. O restaurante do posto era desses de beira de estrada que não muda nunca. Toalha xadrez de plástico, mosca voando, comida simples, mas honesta. Pedi 2 pratos feitos, arroz, feijão, bife, ovo frito. Ana Clara comeu devagar, como quem reaprendeu que podia mastigar sem pressa. Zé, essa aqui é Ana Clara, apresentei para o dono, um negro de cabelo branco que conhecia há 20 anos. Vai ficar um tempo lá em casa. Zé olhou dela para mim, entendeu sem precisar explicar. Na estrada, a gente aprende a ler história no olhar. Prazer, moça. Qualquer coisa que precisar é só falar. Amigo do Joca é família aqui. Ana Clara corou, não acostumada com gentileza gratuita. Seguimos viagem. Quanto mais perto de Porangatu, mais eu ficava nervoso. A casa estava fechada há 3 meses, desde minha última passada rápida. As plantas de Maria deviam estar mortas, o mato tomando conta, poeira cobrindo tudo. Era como abrir um túmulo. Me conta da Maria, pediu Ana Clara de repente. Como vocês se conheceram? Sorri, lembrança boa no meio da saudade. Foi numa quermesse de São João em 1995. Eu era motorista novo, metido a conquistador. Ela estava vendendo quentão para arrecadar dinheiro para a escola. Derrubei o copo 3 vezes só para ter desculpa de voltar na barraca dela. E ela percebeu? Claro que sim, Maria era esperta. No 4º copo ela disse, moço, ou você tem problema motor ou está interessado em conversa. Que tal a gente resolver logo isso para você parar de desperdiçar quentão? Ana Clara riu, o primeiro riso verdadeiro que ouvi dela. Casamos 1 ano depois. Ela continuou dando aula, eu continuei na estrada. Todo fim de semana eu voltava, e era como se o mundo recomeçasse. 25 anos assim, até que a voz morreu. Deve ser bom ser amado assim, disse ela, olhando pela janela. É bom e é difícil, porque quando acaba você fica sem chão. Mas sabe o que Maria dizia? Que amor não gasta, quanto mais usa, mais tem. Talvez por isso eu tô aqui com você agora, usando o que sobrou. Entramos em Porangatu pelas 3 da tarde, cidade de 15 mil almas, uma rua principal, 3 semáforos, todo mundo conhecendo a vida de todo mundo. Passei pela Praça da Matriz, pelo Mercado do Toninho, pela escola onde Maria dava aula. Tudo igual, como se o tempo tivesse parado. A casa ficava na Rua das Acácias, número 47. Portão azul desbotado, muro baixo com cacos de vidro que Maria odiava, mas nunca tirou. Quando abri o portão, o rangido ecoou na tarde quente. O jardim da frente era um cemitério de plantas. Os girassóis secos ainda de pé como esqueletos. As roseiras viraram galho espinhento. Só a primavera selvagem sobreviveu, tomando conta de tudo com flores roxas. Era bonito, disse Ana Clara, vendo as fotos na minha cara. Era o orgulho dela. Acordava às 5 da manhã para aguar antes do sol forte. Abri a porta da frente. O cheiro de mofo e memória me atingiu como soco. Tudo estava como deixei, só que coberto de poeira. Os panos de crochê no sofá, a coleção de santos na estante, o retrato nosso do casamento em cima da televisão de tubo. Ana Clara entrou devagar, respeitosa como quem entra em igreja. É linda, disse. Tem alma. Tinha, corrigi. Agora é só casa.
Não, ela discordou suave. Ainda tem. Tá dormindo, mas tem. Mostrei os cômodos. Sala com 2 sofás marrons, cozinha com fogão a gás e geladeira amarelada de idade. Banheiro com azulejo azul que Maria escolheu. 2 quartos. O nosso e o que seria do bebê que nunca veio, transformado em quarto de costura. Você fica com o quarto de costura, falei. A cama é boa. O guarda-roupa tá vazio. O banheiro é dividido, mas tem horário de caminhoneiro e horário de gente normal. Então não vai ter conflito. Ela pousou a mochila na cama, testou o colchão com a mão. Quantos anos faz que ninguém dorme aqui? Desde sempre. Era para o nosso filho, mas não veio. Maria transformou em ateliê, mas sempre deixou a cama, caso visita precisasse. Agora tem visita, disse ela, e tinha algo profundo naquelas palavras. Passamos a tarde limpando. Ana Clara insistiu em ajudar, mesmo eu falando que ela devia descansar. Varria com cuidado, como se cada movimento fosse importante. Quando chegou na estante dos porta-retratos, parou. Posso limpar? Pode, só. Cuidado, são importantes. Ela pegou cada foto com reverência, limpando o vidro com pano úmido. Maria no dia do casamento, Maria na formatura das primeiras turmas, nós 2 na Cachoeira de Formosa, no Natal de 2018, o último juntos. Ela tinha um sorriso bonito, observou Ana Clara. Tinha. Sorria com o olho, sabe? Não era só boca. Era felicidade de verdade saindo por todo canto. O fim de tarde chegou pintando o céu de vermelho sangue. Fiz café forte e sentamos na varanda dos fundos, olhando o quintal abandonado onde o pé de manga ainda resistia, cheio de fruta verde. Rodrigo deve estar me procurando, disse ela de repente, a xícara tremendo na mão. Deixa ele procurar. Aqui ele não chega, e se chegar vai encontrar mais que uma moça sozinha. Ele é perigoso, seu João. A família tem influência, dinheiro, já se safou de muita coisa. Eu também já enfrentei muita coisa, moça. Estrada ensina a gente a não ter medo de trovão. E além disso, Porangatu é cidade pequena. Novidade espalha rápido. Se ele aparecer, vamos saber antes dele pisar na rua. Ela assentiu, mas o medo ainda morava no olhar. Normal. Medo assim não passa rápido. Fica entranhado no corpo, na memória dos músculos. Amanhã vamos no Dr. Arnaldo, falei. Obstetra da cidade atendeu Maria em todas as tentativas. Homem bom, discreto. Precisa fazer o pré-natal direito. Não tenho dinheiro. Pelo SUS, moça. Direito seu. E o que faltar, a gente resolve. Criança não pede para nascer. Quando vem é responsabilidade de todo mundo. A noite caiu trazendo o canto dos grilos e o latido distante dos cachorros. Fiz macarrão com molho de lata para o jantar. Culinária de caminhoneiro, básica, mas alimenta. Ana Clara comeu 2 vezes, o enjoo da gravidez dando trégua. Posso perguntar uma coisa? Ela disse enquanto lavava os pratos, insistindo em ajudar. Pergunta, por que o senhor dorme no caminhão se tem casa? Sequei o prato devagar, pensando na resposta. Porque na cabine eu sinto que tô indo para algum lugar, mesmo parado. Aqui eu sinto que tô esperando Maria voltar. E ela não vai voltar. Mas agora tem gente na casa de novo. É, tem. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, dormi na minha cama. O cheiro de Maria ainda estava no travesseiro, fraco mas presente, como promessa que demora para morrer. Do outro lado da parede, ouvia Ana Clara se mexer, se ajeitando no espaço novo. Por volta das 2 da manhã, ouvi choro baixinho. Me levantei, fui até a porta do quarto dela, bati de leve. Ana Clara, tá tudo bem? Desculpa. A voz veio molhada. Não queria acordar o senhor. Não acordou. Eu estava sem sono mesmo. Posso entrar? Pode. Ela estava sentada na cama, abraçando os joelhos, parecendo ainda menor no escuro. Pesadelo? Memória. Às vezes não dá para distinguir.
Sentei na cadeira ao lado da cama, guardando distância respeitosa. Quer conversar? Eu tenho medo dele me achar. Tenho medo de perder o bebê. Tenho medo de não ser boa mãe. Tenho medo de tudo. Medo é normal. Maria tinha medo também cada vez que engravidava. Medo de perder, de não conseguir levar até o fim. Mas sabe o que ela fazia? O quê? Cantava. Dizia que bebê precisa ouvir que é esperado, mesmo quando é do tamanho de um grão de arroz. Cantava música de ninar, música caipira, até jingle de propaganda quando não lembrava mais nada. Ana Clara sorriu no escuro. Eu não sei cantar. Nem eu. Mas na estrada, sozinho, eu converso com Maria. Conto as coisas, peço conselho. Ela não responde, mas às vezes o vento traz uma sensação, sabe? Como se ela estivesse concordando ou discordando. Talvez você possa conversar com seu bebê. Contar que, apesar de tudo, ele é querido. Ela pousou a mão na barriga, ainda lisa, sem sinal da vida que crescia dentro. Você é querido, sussurrou. Muito querido. Sua mãe pode não ter muita coisa, mas tem amor sobrando para você. Ficamos em silêncio, ouvindo os grilos e o vento nas folhas da mangueira. Seu João? Fala. Obrigada. Por tudo. Por me ver como gente quando eu mesma tinha esquecido que era. Maria dizia que a gente nunca salva ninguém, só oferece a mão. Quem decide levantar é a própria pessoa. Você decidiu levantar lá naquele trevo, quando disse que ele era ex. O resto é só ajuda. Voltei para o meu quarto, mas fiquei acordado até o amanhecer, ouvindo a casa respirar com vida nova. Lá fora, um galo cantou, anunciando o dia. Pela primeira vez em 2 anos, não me incomodou. Parecia até que estava dizendo, acorda, João Carlos, a vida continua e ela precisa de você inteiro, não pela metade. No quintal, vi uma surpresa. Uma rosa vermelha tinha nascido no meio dos galhos secos, teimosa, improvável, linda. Maria sempre dizia que vida é assim. Abre caminho no impossível, floresce no improvável, insiste em existir mesmo quando tudo diz que não. E ali, naquela casa que foi túmulo e voltava a ser lar, eu entendi que o luto não acaba. Ele se transforma. Vira cuidado com quem precisa. Vira força para proteger. Vira ponte entre o que foi e o que pode ser. Ana Clara e o bebê não eram substitutos de Maria e nosso filho perdido. Eram a prova de que o amor que ela plantou em mim ainda dava fruto, mesmo depois da morte. 2 semanas se passaram numa rotina que parecia milagre. Ana Clara acordava cedo, fazia café forte do jeito que eu gostava, cuidava da casa com carinho de quem agradece cada tijolo. Eu voltei a pegar uns fretes curtos, coisa de ir e voltar no mesmo dia. Não queria deixar ela sozinha muito tempo. Foi numa quinta-feira de manhã que levei ela no Dr. Arnaldo. O posto de saúde ficava no centro, casarão antigo pintado de branco e azul, cheiro de álcool e esperança misturados. Ana Clara apertava minha mão enquanto esperávamos, nervosa. E se tiver algo errado? Sussurrou. Não vai ter. Bebê é que nem planta de Maria. Teimoso, nasce até em pedra. Dr. Arnaldo era desses médicos de antigamente. Barba branca, óculos de aro grosso, mão que acalma só de encostar. Me reconheceu na hora. João Carlos, quanto tempo? Como você tá? Levando, doutor. Essa aqui é Ana Clara, tá precisando de acompanhamento. Ele olhou dela para mim, entendeu a situação sem precisar desenhar. Médico de cidade pequena é padre sem batina. Guarda segredo e não julga. Vamos ver esse bebezinho então, disse gentil. O exame confirmou. 5 semanas. Tudo normal. Coraçãozinho batendo forte no ultrassom portátil velho do posto. Ana Clara chorou vendo aquele ponto piscando na tela granulada. É do tamanho de uma semente de maçã, explicou o doutor. Mas já é vida completa, já tem tudo planejado no DNA. Daqui a 35 semanas vai estar nos seus braços. Maio, ela calculou rápido. Vai nascer em maio. Mês de Maria, falei sem pensar,
e o nome da minha mulher ficou flutuando no ar como bênção. Saímos do posto com receita de vitaminas, orientações alimentares e uma foto borrada do ultrassom que Ana Clara segurava como tesouro. Passamos na farmácia, no mercado, comprando o necessário. A cidade já cochichava. Novidade em Porangatu espalha mais rápido que fogo em palha seca. No mercado do Toninho, Dona Conceição, fofoqueira mor da cidade, se aproximou disfarçando curiosidade de simpatia. João, que bom te ver comprando comida de verdade. E essa moça bonita? Ana Clara, uma amiga que tá ficando lá em casa há um tempo. Amiga, é? O tom sugeria 1000 coisas. Ana Clara corou, mas manteve a cabeça erguida. Sou. Seu João me salvou de uma situação difícil. Tô recomeçando a vida. Assim, recomeçando. Dona Conceição olhou para a barriga ainda lisa, com o olho de quem já desconfiava. Saí dali irritado, mas Ana Clara tocou meu braço. Deixa, gente vai falar mesmo. O importante é a verdade que a gente sabe. Naquela tarde, ela começou a ressuscitar o jardim. Com cuidado de arqueóloga, foi podando os galhos secos, salvando o que dava, replantando. Eu observava da varanda, vendo Maria naqueles gestos, o mesmo cuidado, a mesma conversa baixinha com as plantas. Elas escutam, sabia? Disse Ana Clara, me pegando olhando. Minha mãe dizia que planta é que nem gente. Cresce melhor com carinho. Maria dizia a mesma coisa. Tinha cada conversa com essas roseiras. Posso tentar salvar elas? Sei que eram especiais para ela. Pode, ela ia gostar. Foi no 3º dia de jardinagem que o problema apareceu. Eu tinha acabado de chegar de um frete para Formosa quando vi o carro parado na frente de casa. BMW preta, vidro fumê, placa de Goiânia. Meu sangue gelou. Entrei pela porta dos fundos, coração martelando. Ana Clara estava na sala, encolhida no sofá e na poltrona da frente, um homem de terno que só podia ser o Rodrigo. 30 anos, cabelo engomado, relógio caro, cara de quem nunca ouviu não. Então você vai pegar suas coisas e vir comigo. Brincadeira já deu, ele estava dizendo. Boa tarde, falei, entrando na sala. Não lembro de ter convidado o senhor. Ele se levantou, me medindo. Era mais alto que eu, mais novo, provavelmente mais forte. Mas eu tinha algo que ele não tinha. Nada a perder. Você deve ser o caminhoneiro. Vim buscar minha mulher. Ana Clara corrigiu, a voz tremendo, mas firme. E tenho medida protetiva. Você não pode chegar perto de mim. Rodrigo riu, riso de quem acha que lei é sugestão. Medida protetiva em Porangatu. Meu pai liga pro delegado e isso some. Para de criancice, Ana. Você tá grávida, precisa de cuidado médico adequado, não de caridade de estranho. Tá tendo cuidado adequado. Interferir. E o senhor está descumprindo ordem judicial. Vou ter que pedir para se retirar. Ou o quê? Ele deu um passo na minha direção. Vai me bater, velho? Não. Vou ligar para a polícia e para os meus amigos caminhoneiros que estão no posto ali na entrada da cidade. Uns 15, se eu contar direito. Gente que não gosta de homem, que bate em mulher. Era blefe. Tinha no máximo 3 conhecidos no posto. Mas ele não precisava saber. Isso não vai ficar assim, rosnou. Ana, você sabe que eu sempre consigo o que quero. Não sempre. Ela se levantou, mão protetora na barriga. Não mais. Eu escolho ficar aqui. Escolho criar meu filho longe de você. Meu filho também. Não. Você perdeu esse direito quando levantou a mão para mim. Quando ameaçou arrancar ele de dentro de mim. Pai é quem cuida, não quem machuca. A raiva no rosto dele era palpável. Por um momento achei que ia partir para cima, mas calculou as chances. Eu podia ser velho, mas era grande, calejado e estava na minha casa. Vocês vão se arrepender, disse por fim. Meu pai tem contatos, influência. Vou fazer da vida de vocês um inferno. Já vivi no inferno, Ana Clara respondeu. Com você, qualquer coisa é paraíso comparado. Ele saiu batendo a porta.
Ficamos parados até ouvir o carro ligar e ir embora. Só então Ana Clara desabou, chorando o choro de quem segurou demais. Ele vai voltar, soluçava. Vai fazer alguma coisa, eu conheço ele. Abracei ela com cuidado, como abraçava Maria quando tinha pesadelo. Se voltar, a gente enfrenta, mas você não tá mais sozinha. Tem eu, tem a cidade. Gente pequena, mas unida. Ele que venha. Naquela noite não dormi. Fiquei na varanda com o facão do lado. Não para usar, mas para me sentir menos indefeso. Por volta das 3 da manhã, Ana Clara apareceu com 2 canecas de café. Também não consegui dormir, disse, sentando do meu lado. Desculpa por trazer problema para sua vida. Moça, minha vida já era um problema. Pelo menos agora é problema com propósito. Ficamos olhando as estrelas, o céu limpo de cidade pequena, mostrando a Via Láctea inteira. Sabe o que é engraçado? Ela disse. Eu passei 2 anos com medo dele, obedecendo, me diminuindo. Mas hoje, quando ele estava aqui, eu senti uma coisa diferente. O quê? Coragem? Porque agora não é só por mim, é pelo bebê. É incrível como a gente acha força quando precisa proteger alguém. Maria dizia isso. Que mãe vira onça quando mexem com o filhote. Sua Maria era sábia. Era. E sabe o que mais? Acho que ela ia gostar de você. Ia dizer que Deus mandou você para me lembrar que ainda estou vivo, que ainda tenho serventia. Ana Clara segurou minha mão, apertou de leve. Tem mais que serventia, seu João. Tem um coração grande demais para desperdiçar no luto. Amanhã chegou trovejando. Outubro em Goiás é assim. Céu limpo vira tempestade em minutos. A chuva caiu grossa, transformando a rua em rio, o quintal em lago. Ana Clara correu para salvar as mudas que tinha plantado. Eu ajudei segurando a lona. Acabamos os 2 encharcados, rindo no meio do temporal como 2 crianças. Fazia tempo que não via chuva assim, ela gritou no meio do barulho da água. É a terra agradecendo. Maria dizia que chuva de outubro é promessa de fartura. Entramos correndo, pingando pela casa toda. Enquanto ela tomava banho quente, eu fiz chocolate quente, receita de Maria, com canela e cravo. Quando ela voltou de pijama, cabelo molhado, parecia ainda mais jovem. Obrigada, disse, soprando a caneca fumegante. Pelo chocolate? Por tudo. Por me deixar ser eu mesma. Com Rodrigo, eu tinha que ser o que ele queria. Quieta, bonita, disponível. Aqui, eu posso ser... Sei lá, gente. Todo mundo devia poder ser gente, moça. É o mínimo. O celular tocou. Número desconhecido. Atendi desconfiado. João Carlos? Quem quer saber? Delegado Martins de Goiânia. O senhor está hospedando uma tal Ana Clara Santos? Ela está sobre minha proteção, sim. Por quê? Recebemos uma denúncia de cárcere privado e exploração de pessoa vulnerável. Vamos ter que investigar. Senti o sangue ferver. Rodrigo tinha começado o jogo sujo. Pode vir investigar. A casa está aberta. A moça livre. Tragam a denúncia por escrito. Quero ver a cara de pau. Desliguei. Ana Clara estava pálida. Tinha ouvido tudo. Ele começou, disse fraca. Deixa começar. A verdade sempre grita mais alto que mentira. Vamos enfrentar isso juntos. Mas no fundo eu sabia que a batalha tinha apenas começado. Rodrigo tinha dinheiro, influência, maldade. Nós tínhamos só a verdade e a teimosia. Às vezes é suficiente, às vezes não. O tempo ia dizer. Lá fora, a chuva continuava lavando a terra, preparando o chão para a vida nova. No quintal, a roseira que parecia morta mostrou um broto verde, pequeno, mas determinado. Ana Clara viu também, sorriu. Olha só, ela não morreu. Estava só esperando. Esperando o quê? O momento certo de voltar a viver. E ali, naquela tarde de temporal em Porangatu, entre ameaças e esperanças, eu entendi que nós 3, eu, Ana Clara e o bebê sem nome, éramos como aquela roseira. Sobreviventes, esperando o momento certo de florir de novo. E esse momento tinha chegado, com chuva, trovão e tudo. O delegado chegou na manhã seguinte,
mas não veio sozinho. Trouxe uma assistente social, um oficial de justiça e cara de quem estava cumprindo ordem contrariado. Eu conhecia Martins de vista, homem direito, desses que a política não compra fácil. João, desculpa o incômodo, disse logo de cara. Mas quando vem denúncia de promotor, com pai vereador por trás, não posso ignorar. Entra Martins. A casa está aberta, a consciência limpa. Ana Clara estava na cozinha, preparando o bolo de fubá. Tinha aprendido a receita no caderno velho de Maria. As mãos tremiam, mas ela mantinha a postura. A assistente social, uma mulher jovem de óculos e pasta grande, foi direto nela. Senhora Santos, precisamos conversar em particular. Pode falar aqui mesmo, Ana Clara respondeu. Não tenho nada a esconder. Foram 40 minutos de perguntas. Como chegou aqui, por que fugiu, se estava sendo coagida, se tinha liberdade de ir e vir. Ana Clara respondeu tudo com calma aprendida na dor. Quando você apanha muito, aprende a falar sem provocar mais violência. Moça, a assistente social disse por fim. A senhora tem certeza que quer ficar aqui? Podemos arranjar um abrigo em Goiânia, longe de todos os envolvidos. Eu tô num abrigo, Ana Clara respondeu firme. Pela primeira vez na vida, tô onde quero estar. Seu João não é meu parente, não é meu namorado, não é nada além de um anjo que Deus colocou no meu caminho. Se isso é crime, então o mundo tá mais perdido do que eu pensava. O delegado me chamou no canto. João, eu acredito em vocês. Mas o tal Rodrigo tá movendo mundos e fundos. O pai dele ligou para o secretário de segurança, para o juiz, até para o bispo. Estão pintando você como velho aproveitador e ela como desequilibrada. E você vai fazer o quê? Meu relatório vai dizer a verdade, que ela está aqui por vontade própria, bem cuidada, sem sinais de abuso ou coerção. Mas eles vão continuar tentando. Cuidado! Quando a comitiva foi embora, Ana Clara desabou na cadeira, pálida como papel. Ele não vai parar, né? Não se ele for como todos os covardes que conheci. Machucado no orgulho é bicho perigoso. Mas sabe o que Maria dizia? Que maldade faz barulho, mas bondade faz multidão. Vamos ver se ela estava certa. Fui até o Toninho do mercado, o Zé Pretinho do posto, a dona Conceição fofoqueira, o padre Antônio. Contei a história toda, sem enfeite. Uma moça grávida fugindo de homem violento, precisando de proteção. Em 2 horas, Porangatu inteira sabia. O resultado veio rápido. Dona Lourdes, da pensão, apareceu com enxoval de bebê que guardava há anos. O farmacêutico mandou vitaminas de grávida para pagar depois. A professora Edilene ofereceu emprego na escolinha quando Ana Clara se recuperasse. Mas a surpresa maior veio no domingo. Padre Antônio, no meio da missa, sem citar nomes, falou sobre o bom samaritano, sobre proteger os fracos, sobre como Jesus defendeu a mulher que iam apedrejar. Quando terminou, olhou direto para mim e Ana Clara no último banco e disse: às vezes Deus manda anjos sem asas, às vezes eles dirigem caminhão. A igreja inteira se virou para olhar. Ana Clara corou, eu também. Mas o que veio depois foi inesperado. Palmas. Começou com uma senhora, depois outra, até a igreja toda bater palma. Ana Clara chorou, eu também, mas disfarcei. Na saída formou-se uma fila de gente querendo ajudar. Ofereceram roupa, comida, trabalho, proteção. O açougueiro Joaquim, homem montanha de 2 metros, chegou perto e sussurrou: se o tal playboy aparecer de novo, me avisa. Eu e os meninos do Sindicato dos Caminhoneiros estamos de olho. Voltamos para casa carregados de doações e algo mais. Esperança. Ana Clara organizava as coisas recebidas com cuidado religioso. Nunca ninguém fez isso por mim, disse maravilhada. Gente que nem me conhece direito. Cidade pequena é assim. A gente briga entre nós, mas quando vem de fora, mexer vira família. Naquela tarde, ela decidiu plantar uma horta no quintal. Disse que queria retribuir, ter o que oferecer. Ensinei o que Maria tinha me ensinado.
como preparar a terra, espaço entre mudas, hora certa de aguar. Trabalhamos até o sol se pôr, sujos de terra e satisfeitos. Sabe o que eu quero? Ela disse de repente, lavando a terra das mãos na torneira do quintal. O quê? Que meu filho nasça aqui, nessa casa, nessa cidade. Que a primeira coisa que ele veja seja gente boa, vida simples, amor de verdade. É um bom começo, concordei. O celular tocou. Número privado. Atendi já esperando problema. Seu velho desgraçado. A voz de Rodrigo estava alterada. Bêbada, talvez. Você pensa que ganhou? Eu vou destruir sua vidinha medíocre. Vou tomar meu filho. Vou botar a vadia na cadeia por abandono de lar. Desliguei. Não vale a pena ouvir veneno. Mas gravei a ligação. Maria me ensinou a documentar tudo. Nunca se sabe quando vai precisar. Ana Clara tinha ouvido, estava tensa. Ele tá bêbado. Quando bebe, fica pior. Quando bebe, fica burro também. Se vier aqui assim, a cidade inteira vai ver quem ele realmente é. E veio. 3 dias depois, 2 da manhã, BMW preta estacionando torto na frente de casa. Batendo na porta, gritando obscenidades, exigindo ver a vagabunda. Mas ele não contava com uma coisa. Em cidade pequena, todo mundo é vigia. Antes que eu chegasse na porta, Joaquim apareceu com 3 amigos. Dona Conceição já tinha ligado para a polícia. O padre Antônio veio de batina e tudo. Em 5 minutos, tinha 20 pessoas na rua. Rodrigo, bêbado demais para entender a situação, partiu para cima de mim. Erro dele. Não revidei. Não precisou. Joaquim segurou ele como quem segura criança birrenta. O delegado Martins chegou a tempo de ver tudo. Doutor Rodrigo, o senhor está preso por descumprir medida protetiva, perturbação da ordem e tentativa de agressão. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Seu pai não manda em Porangatu, Martins cortou. Aqui a lei vale para todo mundo. Levaram ele algemado, esperneando. A cidade inteira viu. Filmaram. Em meia hora, o vídeo do playboy preso viralizou no WhatsApp da região inteira. Ana Clara assistiu tudo da janela, abraçada comigo. Quando a viatura sumiu, ela disse baixinho: acabou? Essa parte sim. Agora é deixar a justiça fazer o trabalho dela. Mas eu sabia que não era simples assim. Gente com dinheiro tem recurso, advogado, jeito de escapar. A diferença é que agora Ana Clara não estava sozinha. Tinha a cidade, tinha a mim, tinha as provas. Naquela noite, fizemos uma janta especial. Galinhada completa, do jeito que Maria fazia. Convidamos Joaquim, Padre Antônio, Dona Conceição, todo mundo que ajudou. A casa encheu de gente, conversa, riso. Pela primeira vez em 2 anos, parecia viva de novo. Ana Clara, com 3 meses de gravidez começando a aparecer, levantou o copo de suco para fazer um brinde. Eu cheguei aqui quebrada, com medo, sem esperança. Hoje eu tenho família, não de sangue, mas de escolha. Obrigada por me mostrarem que existe gente boa no mundo. Dona Conceição, emocionada, puxou um terço. Vamos rezar por essa criança que vai nascer. Que tenha saúde, que tenha paz, que nunca conheça a violência que a mãe conheceu. Rezamos todos juntos, cada um do seu jeito. Católico, evangélico, espírita, até o Joaquim, que dizia não acreditar em nada, baixou a cabeça em respeito. Quando todos foram embora, sentamos na varanda, olhando a lua cheia sobre Porangatu. Seu João, posso confessar uma coisa? Claro. Hoje, pela primeira vez desde que meus pais morreram, eu me senti em casa. Não numa casa, em casa, sabe? Aquela sensação de pertencer. Eu sei. Maria fazia isso com as pessoas, transformava lugar em lar. Acho que você tem o mesmo dom. Acha que ela aprovaria? Eu aqui na casa dela? Olhei para o céu estrelado procurando resposta. Uma estrela cadente passou, rápida, mas brilhante. Viu? Apontei. Maria respondendo. Ela sempre gostou de gente que não desiste. Você não desistiu.
do seu filho, de você mesma, da vida. Ela não só aprovaria, estaria organizando o chá de bebê. Ana Clara riu, o riso iluminando a noite. Então vamos fazer um chá de bebê. Convidar a cidade toda, mostrar para o Rodrigo e para a família dele que não importa quanto dinheiro tenham. Aqui nós temos algo mais forte. O quê? Uns aos outros. E era verdade. Naquela noite, olhando Ana Clara planejar o futuro com a mão na barriga crescida, entendi o milagre. Maria não tinha me abandonado, tinha me preparado. Toda aquela bondade que ela plantou em mim durante 25 anos era para esse momento, para essa moça, para esse bebê. O luto não tinha acabado. Nunca acaba completamente. Mas agora dividia espaço com algo maior. Propósito. E às vezes é tudo que a gente precisa para continuar respirando. Janeiro chegou com calor de rachar a terra. Ana Clara já estava com 6 meses, a barriga redonda desenhando a vida que crescia. A casa tinha mudado, cortinas novas que ela costurou, o jardim ressuscitado explodindo em cores, cheiro de comida caseira toda tarde. O processo contra Rodrigo seguia na justiça. Ele tinha sido solto após pagar fiança, mas a medida protetiva foi renovada e agora valia em todo o território nacional. O advogado dele tentava de tudo: alegar insanidade temporária, questionar a paternidade, até inventar que Ana Clara tinha histórico de prostituição. Cada mentira doía nela como faca. Por que ele faz isso? Perguntou numa tarde, lendo a última petição cheia de calúnias. Já não basta o que fez? Orgulho ferido, moça, pior veneno que existe. Mas mentira tem perna curta, Maria sempre dizia. Foi o Dr. Arnaldo que deu a ideia durante o pré-natal. Ana Clara, você já pensou em fazer o teste de paternidade? Pode ser feito ainda na gravidez, pelo sangue. Tiraria qualquer dúvida. Mas eu nunca... Ele sabe que é dele. Eu sei, você sabe. Mas o juiz precisa de prova. Com o DNA confirmado, ele não pode mais negar responsabilidade. E você pode pedir pensão, garantir o futuro do bebê. Fizemos o exame. Eu paguei. O frete para São Paulo tinha rendido bem. Quando o resultado chegou confirmando 99,9% de compatibilidade, Ana Clara chorou de alívio. Agora ele não pode mais dizer que não é dele. Nunca pôde. Só que agora a ciência grita mais alto que a mentira dele. O chá de bebê foi marcado para o último domingo de janeiro. Ana Clara queria fazer simples, mas a cidade não deixou. Dona Conceição assumiu a organização como se fosse casamento de filha. A professora Edilene cuidou da decoração. As mulheres da igreja fizeram comida para um batalhão. É menino, Ana Clara revelou na festa, depois de meses de suspense. A alegria foi geral. Padre Antônio benzeu a barriga, as velhinhas fizeram simpatias para parto tranquilo, Joaquim prometeu ensinar o menino a jogar futebol. Já escolheu nome? Perguntou alguém. Ana Clara me olhou, sorriu. Miguel João. Miguel por ser guerreiro, João por quem me ensinou que anjo existe. Engasguei com o refrigerante. Não esperava aquilo. Moça, não precisa? Precisa sim. Esse menino vai saber quem salvou a vida dele antes mesmo de nascer. A festa seguiu linda até o fim da tarde, quando um carro estranho parou na rua. Não era o BMW de Rodrigo, mas um sedã preto com vidros escuros. Desceu um homem de terno, pasta na mão, cara de poucos amigos. Procuro Ana Clara Santos. Sou eu, ela respondeu, a mão protetora na barriga. Oficial de justiça. Intimação para audiência de conciliação. O senhor Rodrigo Almeida propõe acordo de guarda compartilhada e pensão. O clima da festa morreu na hora. Ana Clara pegou o papel com mão tremendo. Guarda compartilhada? Ele que me bateu? Moça, eu só entrego. A resposta vocês dão no tribunal. Quando ele foi embora, o desânimo tomou conta. As pessoas foram saindo aos poucos, deixando palavras de apoio. Logo ficamos só nós dois no quintal, cheio de decoração colorida. Ele vai conseguir, né?
Ana Clara disse baixo. Vai tirar meu filho. Sobre meu cadáver. Amanhã vamos no advogado. Tem a doutora Helena, defensora pública. Mulher valente, não tem medo de figurão. Doutora Helena era tudo que prometi e mais. 50 anos, cabelo grisalho preso em coque, óculos de professora brava e língua afiada como navalha. Guarda compartilhada para agressor só se o juiz tiver bebido. Temos boletim de ocorrência, laudo médico, testemunhas, prisão em flagrante. Esse Rodrigo pode ter dinheiro, mas eu tenho algo melhor. O quê? Ana Clara perguntou esperançosa. A verdade e 20 anos derrubando machista em tribunal. Relaxa, menina. Seu filho não vai passar um dia sequer com esse canalha. A audiência foi marcada para fevereiro. Ana Clara mal dormia de ansiedade. Eu tentava distrair. Levava ela para pescar no rio, assistir pôr do sol na serra, pequenos passeios que cabiam no 8º mês de gravidez. Numa dessas tardes, pescando no Rio das Almas, ela disse algo que me pegou. Seu João, o senhor acha que existe perdão? Como assim? Perdoar de verdade. Não esquecer, mas soltar o ódio. Porque eu olho para o Miguel mexendo na barriga e penso, quero que ele conheça amor, não raiva. Mas como perdoo o que o pai dele fez? Pensei em Maria, em como ela perdoava fácil demais, em como eu ainda tinha raiva do destino por levá-la. Maria dizia que perdão não é para quem machucou, é para quem foi machucado, para poder seguir sem carregar pedra no peito. Mas também dizia que perdoar não significa aceitar. Você pode perdoar o Rodrigo e ainda assim proteger seu filho dele. É difícil, mas criar filho com ódio no coração é pior. Vai por mim. Eu vi o que a amargura faz. Maria perdeu 3 bebês antes de desistir de tentar. Cada perda deixava ela mais triste, mas nunca amarga. Ela dizia, João, a vida já é dura demais pra gente endurecer junto. Ana Clara pousou a mão na minha. Maria era sábia, e o senhor é bom demais comigo. Não é bondade, moça, é propósito. Você e esse menino deram sentido pro meu continuar. Se isso não é Deus escrevendo certo, não sei o que é. Fevereiro chegou quente e tenso. No dia da audiência, a cidade inteira queria ir junto. Tivemos que explicar que não era júri, só conversa com o juiz. Mesmo assim, o Joaquim e mais 5 caminhoneiros foram de escolta até Goiânia. Para garantir que chegam bem, disse ele. O fórum era imponente, intimidador. Ana Clara apertava minha mão enquanto subíamos as escadas. Do outro lado do corredor, Rodrigo, com 2 advogados de terno caro. Me encarou com ódio, eu devolvi com calma. A juíza era jovem, uns 35 anos, cara séria, mas olhos atentos. Ouviu tudo, as acusações, as defesas, as propostas. Quando chegou a vez de Ana Clara falar, ela levantou devagar, a barriga de 8 meses pesando. Meritíssima, eu não quero vingança, não quero dinheiro além do necessário para o meu filho, só quero paz para criar ele longe do medo. Passei 2 anos apanhando, sendo diminuída, acreditando que merecia. Não quero que meu filho aprenda que amor machuca. Por favor, não me obrigue a entregar ele para quem me bateu. A juíza pediu recesso de 10 minutos. Quando voltou, a decisão foi clara. Nego o pedido de guarda compartilhada. Mantenho a medida protetiva. Determino pensão de 30% dos rendimentos do réu. Visitas apenas supervisionadas, se e quando a genitora autorizar, após o réu comprovar tratamento psicológico de no mínimo 1 ano. Rodrigo explodiu, gritou, disse que ia recorrer. Foi retirado do tribunal. Ana Clara chorou, mas era choro de alívio. Na volta, paramos no posto do Zé Pretinho para comemorar. Refrigerante para Ana Clara, cerveja para os caminhoneiros. Joaquim fez um brinde. A justiça, que às vezes demora, mas chega. E a família que a gente escolhe, Ana Clara completou, olhando para todos nós. Naquela noite, já em casa, ela teve as primeiras contrações. Falsas, disse o doutor Arnaldo, mas sinal de que Miguel estava chegando.
Sentamos na varanda, ela fazendo tricô, eu consertando um rádio velho. Tá com medo? Perguntei. Do parto? Um pouco. De ser mãe? Muito. E se eu não souber? Se repetir os erros? Se... Moça, ninguém nasce sabendo ser pai ou mãe. A gente aprende errando, consertando, tentando de novo. Maria perdeu nossos bebês, mas em cada gravidez ela já era mãe completa, no cuidado, no amor, no sonho. Você já é mãe faz tempo, desde que escolheu proteger esse menino em vez de ceder para o Rodrigo. Ela sorriu, continuou tricotando. Um sapatinho azul, torto, mas feito com amor. Sabe, seu João, às vezes penso que tudo aconteceu por uma razão. O sofrimento, a fuga, encontrar o Senhor. Como se Deus tivesse preparado tudo para eu estar aqui, agora, pronta para ser quem eu devia ser. Maria dizia isso também, que Deus escreve certo por linhas tortas. Na época eu não entendia. Agora vendo você aqui, esse menino chegando, a vida voltando para casa, agora eu entendo. Uma coruja piou na mangueira, vento morno de fevereiro balançou as folhas. Ana Clara guardou o tricô, se levantou devagar. Vou dormir. Amanhã quero arrumar o quarto dele. Pintar a parede, montar o berço que Dona Lourdes deu. Eu ajudo! Tenho tinta azul na garagem, sobra de quando ia pintar o quarto pro... Pausei. Pro bebê que não veio. Pro primo mais velho do Miguel, ela completou suave. Que tá lá no céu, preparando o caminho. Me emocionei. Essa menina que passou pelo inferno ainda achava jeito de transformar minha dor em algo bonito. Boa noite, moça. Boa noite, painho. Painho. Foi a primeira vez que me chamou assim. Não perguntei se foi sem querer. Algumas coisas são preciosas demais para questionar. Fiquei mais um pouco na varanda, conversando com Maria nas estrelas. Contei sobre o dia, sobre a vitória no tribunal, sobre ser chamado de painho. Em algum lugar, senti ela sorrindo. E pela primeira vez em 2 anos, a saudade não doeu. Aqueceu. Março chegou com chuva fina, dessas que refresca a terra sem alagar nada. Ana Clara já passava do tempo, 40 semanas e 2 dias, barriga baixa, Miguel teimando em não nascer. Ele puxou a mãe, brincava ela, teimoso desde o útero. Naquela quinta-feira, acordei às 5 com barulho estranho. Ana Clara estava na cozinha, esfregando o chão de joelhos, suando frio. Moça, o que você está fazendo? Limpando. A casa precisa estar limpa quando ele chegar. Reconheci na hora. Maria fez a mesma coisa antes de perder o segundo bebê. Instinto de preparar o ninho. Ana, acho melhor ir para o hospital. Ainda não, as contrações estão espaçadas. Quando vier de 5 em 5 minutos, a gente vai. Mas eu via o desconforto no rosto dela, o jeito que parava e respirava fundo. Liguei para o Dr. Arnaldo, avisei a cidade. Em minutos, a notícia espalhou. O telefone não parava de tocar. 12:00, as contrações apertaram. Ana Clara tentava disfarçar, mas o gemido escapava. Peguei a mala, que já estava pronta há semanas, ajudei ela a entrar no carro velho que tinha comprado, um Gol 98 que o Toninho vendeu fiado. Calma, ela disse, mas era mais para ela que para mim. Miguel, calma, a mamãe tá pronta. O hospital de Porangatu não tinha maternidade completa, mas Dr. Arnaldo garantiu que dava conta. A enfermeira Cida, parteira de 3 décadas, assumiu o comando. Primeira viagem é assim mesmo, demora. Vamos ter paciência. Paciência. Palavra fácil de falar, difícil de ter quando se vê alguém que se ama sofrendo. E sim, eu amava Ana Clara, não como homem ama mulher, mas como pai ama filha, como família ama família. As horas passaram lentas. Ana Clara andava pelo corredor, parava nas contrações, apertava minha mão até deixar marca. Não reclamava, só respirava fundo e continuava. Maria aguentou 12 horas com o primeiro. Contei tentando distrair. Disse que era pior que arrancar dentes sem anestesia. Agora você me anima. Ela riu entre uma contração e outra.
6 da tarde, o doutor examinou. 8 centímetros. Quase lá. Quer anestesia? Ofereceu. Não. Quero sentir ele chegando. Quero estar presente em cada segundo. 7h30, a bolsa estourou. Água com mecônio. Sinal de sofrimento fetal. O doutor ficou sério. Ana, vamos ter que apressar. O bebê está com dificuldade. O medo no rosto dela me cortou o coração. Segurei sua mão firme. Vai dar certo. Miguel é guerreiro, puxou a mãe. Levaram ela para a sala de parto. Eu fiquei na porta ouvindo os gritos, as orientações, o silêncio terrível entre as contrações. Rezei como não rezava desde que Maria morreu. Prometi tudo para o céu, para o inferno, para quem quisesse ouvir. 8h15 da noite, um choro cortou o ar. Fino, protestando, vivo. O choro mais bonito que já ouvi. Dr. Arnaldo saiu sorrindo. Mãe e filho bem. Quer conhecer seu neto? Não corrigi. Pra quê? O coração não liga pra genética. Entrei devagar. Ana Clara estava pálida, exausta, mas com um sorriso que iluminava o quarto. Nos braços, embrulhado em manta azul, Miguel João. Pequeno vermelho perfeito. Quer pegar? Ela ofereceu. Peguei com medo de quebrar. 3,2 kg de milagre. Ele abriu os olhos, azuis como os da mãe, teimosos como os dela também. Oi, Miguel. Eu sou o vovô Joca. Vou cuidar de você e da sua mãe pro resto da vida. Ana Clara chorou. Eu também. Miguel dormiu, indiferente à comoção que causava. A notícia correu pela cidade. Em meia hora, o corredor estava cheio. Dona Conceição trouxe canjica, Joaquim trouxe os caminhoneiros, Padre Antônio veio benzer. O hospital virou festa. Primeira criança que nasce com família inteira dessa cidade, brincou a enfermeira Cida. 3 dias depois, levamos Miguel para casa. Ana Clara no banco de trás, segurando ele como se fosse de cristal. Eu dirigindo a 10 por hora, buzina de caminhoneiro me apressando. Deixa eles buzinar, disse Ana Clara. Estamos levando o príncipe para casa. A casa esperava enfeitada. As mulheres da igreja tinham preparado tudo. Faixas de boas-vindas, comida pronta, quarto impecável. O berço no quarto que seria do meu filho agora abrigava meu neto de coração. A primeira noite foi punk. Miguel chorava de hora em hora. Ana Clara tentava amamentar, mas o leite não descia direito. Eu esquentava água para compressa, fazia chá de erva doce, andava com ele no colo pela casa. Seu avô não cantava, sussurrava para ele. Mas por você eu tento. E cantei. Músicas de caminhoneiro, modas de viola que Maria gostava, até jingle de posto de gasolina. Miguel dormia no embalo da voz desafinada. Uma semana depois, a rotina se estabeleceu. Ana Clara amamentando de 3 em 3 horas, eu cuidando da casa, das compras, das visitas intermináveis. A cidade inteira queria conhecer Miguel. Foi numa tarde de domingo que o problema apareceu. Carta registrada, AR. Notificação judicial. Rodrigo recorrendo da decisão, pedindo teste de DNA, questionando tudo de novo. Ana Clara ficou pálida. Ele não vai desistir nunca, né? Deixa ele gastar dinheiro com advogado. O DNA já foi feito, a decisão tá tomada. É só gritaria de quem perdeu. Mas a paz durou pouco. 3 dias depois, Ana Clara foi ao mercado sozinha. Eu tinha ido buscar remédio para o Miguel que estava com cólica. Quando voltou, estava tremendo. O que aconteceu? A mãe dele, a mãe do Rodrigo estava lá. Dona Marlene Almeida, socialite de Goiânia, esposa de vereador, cobra em pele de Chanel. O que ela queria? Proposta. 100 mil reais para eu sumir com Miguel. Disse que a família não quer escândalo, que o Rodrigo vai casar com moça de família tradicional, que meu filho é um erro que precisa ser apagado. A raiva subiu quente. Segurei para não sair porta fora e fazer besteira. O que você respondeu? Que meu filho não tem preço, que pode oferecer 1 milhão, 10 milhões, que não vendo a dignidade dele. Ela disse que vou me arrepender, que eles têm formas de conseguir o que querem.
Deixa eles tentar. Agora não é mais você sozinha. É Porangatu inteira protegendo Miguel. E era verdade. Quando a história vazou, cortesia de Dona Conceição e sua rede de fofoca do bem, a indignação foi geral. Comerciante combinou de não vender nada se algum Almeida aparecesse. Caminhoneiros montaram plantão discreto na nossa rua. Padre Antônio fez sermão sobre 30 moedas de prata e Judas moderno. Miguel crescia alheio ao drama. Com 2 meses, já sorria. Sorriso torto que derretia coração. Ana Clara voltou a trabalhar meio período na escolinha. Eu cuidava dele nas manhãs. Descobri que trocar fralda é arte, que cólica de bebê é teste de paciência, que o amor de avô é diferente de amor de pai. É amor sem medo, sem pressa, só presente. Numa tarde de maio, aniversário de 3 meses do Miguel, Ana Clara me chamou para conversar. Seu João, eu andei pensando... Perigoso isso, brinquei. Sério, o senhor deu tudo pra gente. Casa, proteção, família. Eu queria retribuir de alguma forma. Não precisa, moça. Vocês sendo felizes já é pagamento. Mas eu quero. Por isso... Ela respirou fundo. Eu queria registrar o Miguel com seu sobrenome também. Miguel João Santos Ferreira. Para ele ter o nome do avô de verdade. O mundo parou. Santos Ferreira. Meu sobrenome num neto que o sangue não fez, mas o amor construiu. Ana Clara, você tem certeza? Absoluta. O senhor é o pai que eu perdi, o avô que Miguel merece. Sangue não faz família, amor faz. Fomos no cartório na semana seguinte. O escrivão, seu Benedito, nem questionou. Em Porangatu, todo mundo já sabia que eu era o avô do Miguel. Quando saímos com a certidão nova, passei no cemitério. Primeira vez desde o aniversário de morte de Maria. Coloquei a certidão na lápide, como se ela pudesse ver. Maria, esse é seu neto. Não do jeito que a gente sonhou, mas do jeito que Deus mandou. Cuida dele daí de cima. Cuida da Ana Clara também. E obrigado por me ensinar a amar sem medida, porque foi isso que salvou eles dois. O vento balançou as folhas do ipê que sombreava o túmulo. Um passarinho cantou. Sinais de Maria dizendo que estava tudo bem, que era assim mesmo que devia ser. Voltei para casa, encontrei Ana Clara, ninando Miguel na varanda, cantando baixinho a mesma música que Maria cantava para os bebês que perdemos. O círculo se fechava, não perfeito, mas completo do seu jeito torto. Chegou na hora certa, disse Ana Clara. Ele estava perguntando pelo vovô. Bebê de 3 meses não pergunta nada. Ri. O Miguel pergunta, com o olho, olha só. E era verdade. Miguel me olhava como se reconhecesse, como se soubesse que ali estava segurança, amor, história. Peguei ele no colo, sentindo o peso perfeito da vida nova. Sabe o que Maria dizia? Falei para Ana Clara. Que família é quem chega para ficar quando todo mundo vai embora? Então, somos família. A melhor que eu podia pedir. O sol se punha atrás da serra, pintando Porangatu de dourado. Miguel dormia no meu colo. Ana Clara bordava um babador. A vida seguia simples e extraordinária. Não era o final feliz de novela. Rodrigo ainda tentaria alguma coisa. O dinheiro ainda seria curto. A saudade de Maria ainda doeria. Mas era felicidade. Torta, remendada, improvisada, mas real. E às vezes é tudo que a gente precisa. Um amor que chega quando a gente acha que acabou. Uma família que nasce quando a gente pensa que morreu. Um propósito que aparece quando a gente já tinha desistido de procurar. 5 anos se passaram como água. Miguel cresceu forte, saudável, arteiro como todo menino deve ser. Ana Clara se formou em pedagogia pelo EAD, virou professora efetiva na escola onde Maria trabalhou. Eu voltei para as estradas, mas agora diferentes, fretes curtos, sempre voltando para casa no fim de semana. Era outubro de novo, o mesmo mês em que tudo começou. Miguel brincava no quintal, a roseira que parecia morta agora explodia em flores vermelhas. Ana Clara preparava bolo para o aniversário dele,
5 anos, idade de perguntar tudo. Vovô, por que eu não tenho pai? Ele perguntou do nada, enquanto me ajudava a consertar a bicicleta. Ana Clara gelou na cozinha, me olhou pela janela. Tínhamos ensaiado esse momento 1000 vezes. Você tem pai, Miguel? Todo mundo tem. Só que o seu mora longe e não pode visitar. Por quê? Porque às vezes os adultos fazem coisas erradas e precisam ficar longe para todo mundo ficar seguro. Ele é mau? Pensei na resposta. Como explicar para a criança que o pai é um covarde sem plantar ódio? Ele é perdido, filho. Tem gente que se perde no caminho e machuca os outros sem querer. Mas você não precisa se preocupar com isso. Você tem sua mãe, tem seu vovô, tem a cidade inteira cuidando de você. E tenho a vovó Maria no céu, né? Tem sim. Ela cuida de você de lá. Miguel pareceu satisfeito. Voltou a mexer na corrente da bicicleta. Ana Clara sorriu agradecida da janela. A festa de aniversário foi no domingo. A cidade inteira veio, como sempre. Miguel corria entre as mesas, sujo de brigadeiro, feliz. Foi quando o carro chegou. Não era BMW dessa vez. Era uma SUV prata, discreta. Desceram 3 pessoas. Rodrigo, mais velho, mais gordo, mais amargo. Dona Marlene, impecável como sempre, e um advogado novo. O quintal inteiro ficou em silêncio. Joaquim e os caminhoneiros se posicionaram estrategicamente. Padre Antônio segurou o terço. Viemos em paz, disse o advogado. Meu cliente quer propor um acordo. Que tipo de acordo? Perguntei, colocando Miguel atrás de mim. Rodrigo se adiantou. 5 anos tinham cobrado o preço. Olheiras fundas, mãos tremendo levemente, cheiro de álcool mal disfarçado. Eu vim. Ele olhou para Miguel. Algo mudou no olhar. Vim abrir mão. Surpresa geral. Ana Clara se aproximou cautelosa. Como assim? Abro mão da paternidade. Totalmente. Assino o que for preciso para você ter guarda total para ele, apontou para mim, poder adotar legalmente. Em troca, vocês assinam um acordo de que nunca vão procurar a família Almeida por nada. Nem pensão, nem herança, nem contato. Por quê? Ana Clara perguntou. Por que agora? Dona Marlene se intrometeu. Rodrigo vai se casar. A noiva é de família tradicional, não pode haver escândalos. É melhor para todos, mas eu vi além. Vi no jeito que Rodrigo olhava para o Miguel, no tremor das mãos, na derrota dos ombros. Não era só conveniência, era rendição. E o que você acha? Perguntei para Ana Clara. Ela olhou para o filho brincando, alheio ao drama dos adultos. Depois olhou para mim, para a cidade que virou família, para o Rodrigo que foi algoz e agora era só um homem quebrado. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Rodrigo perguntou. Um dia, quando Miguel perguntar, quando for adulto e quiser saber, eu vou contar a verdade. Toda ela. O bom e o ruim. E se ele quiser te procurar, você vai receber ele. Vai olhar no olho dele e explicar suas escolhas. Rodrigo engoliu seco, concordou. Os papéis foram assinados ali mesmo, no meio da festa de aniversário. Padre Antônio e Joaquim como testemunhas. Quando terminaram, Rodrigo se aproximou de Miguel. Posso dar um presente? Ana Clara hesitou, mas concordou. Rodrigo tirou do bolso um carrinho de bombeiro, simples, comprado em qualquer loja. Feliz aniversário, campeão! Miguel pegou o presente, sorriu com a inocência de quem não conhece a história. Obrigado, moço! Rodrigo teve que se virar para esconder as lágrimas. Saiu sem falar mais nada, Dona Marlene atrás, o advogado fechando a comitiva. A SUV sumiu na poeira da estrada. Você fez a coisa certa, falei para Ana Clara. Eu fiz a única coisa possível, perdoar. Não por ele, por nós. A festa continuou, ainda melhor. À noite, com Miguel dormindo, começamos o processo de adoção. Eu, com 58 anos, virando pai no papel do neto que o coração já tinha adotado. 6 meses depois, saiu a sentença.
Miguel João Santos Ferreira, oficialmente meu neto, legalmente meu filho. Ana Clara perante a lei, minha filha. Família torta no papel, perfeita na vida. A vida seguiu. Ana Clara conheceu Lucas, professor de educação física, homem bom que tratava Miguel como filho. Casaram 2 anos depois, numa cerimônia simples na igreja de Porangatu. Eu levei ela ao altar, Miguel levou as alianças. Tem certeza? Perguntei antes de entrar na igreja. Absoluta. Lucas é bom, me ama, ama Miguel. Mas o senhor sempre vai ser meu pai primeiro. E você sempre vai ser a filha que Deus mandou quando eu achei que tinha perdido tudo. Hoje, 10 anos depois daquela noite na BR-153, escrevo essa história. Miguel tem 15 anos. Joga no time de futebol da escola. Sonha em ser engenheiro. Ana Clara dirige a escola. Tem mais 2 filhos com Lucas. Marina, de 8. João Pedro, de 5. Eu continuo na estrada, mas agora levo Miguel nas férias, ensinando a dirigir, contando histórias. Rodrigo nunca mais apareceu. Soube por Dona Conceição que casou, teve filhos, vive em São Paulo. Às vezes me pergunto se ele pensa no Miguel, se arrepende, se mudou. Torço para que sim. Maria eu visito toda semana. Levo flores da roseira que ressuscitou, conto as novidades, agradeço. Porque foi ela que me ensinou que amor não acaba, se transforma. O amor que eu tinha guardado para nossos filhos que não nasceram, virou amor por Ana Clara. O luto que me consumia virou força para proteger. A casa vazia virou lar cheio de vida. Às vezes Miguel pergunta sobre aquela noite, sobre como nos conhecemos. Conto a versão suave, que encontrei sua mãe precisando de ajuda e ajudei. Quando ele for maior, vai saber os detalhes. Vai entender que nasceu da dor, mas cresceu no amor. Que tem um pai biológico que não soube ser pai, mas tem um avô que virou pai quando a vida pediu. Vovô, ele me perguntou outro dia, você acha que a vovó Maria ficaria feliz vendo nossa família? Olhei pela janela, vi Ana Clara regando as roseiras com Marina, Lucas jogando bola com João Pedro, a vida acontecendo plena e barulhenta. Ela ficaria orgulhosa, Miguel, porque a gente pegou a dor e transformou em amor. E era isso que ela sempre fazia, transformava tudo em amor. Termino essa história numa tarde de domingo. A família inteira reunida para o almoço, casa cheia de riso, panela grande de galinhada no fogão. Dona Conceição chegou com pudim, Joaquim trouxe os amigos caminhoneiros, Padre Antônio veio benzer o pão. Ana Clara levanta para fazer um brinde com suco de manga. A família, não a que o sangue faz, mas a que o amor constrói. A segunda chance, completo. Porque Deus sempre manda uma quando a gente acha que acabou. Miguel me abraça, Marina pula no meu colo, João Pedro pede para subir nos ombros. Ana Clara e Lucas sorriem, cúmplices. A casa vibra com vida, esperança, futuro. Lá fora, a roseira que morreu e renasceu balança no vento, cheia de flores vermelhas como sangue, como vida, como o amor que não desiste nunca. No retrato na parede, Maria sorri eternamente, aprovando essa família improvável que nasceu da dor e escolheu a alegria. Se você chegou até aqui, obrigado por testemunhar nossa história. E lembra, quando a vida colocar alguém precisando no seu caminho, não acelera. Para. Às vezes, tudo que a pessoa precisa é saber que não está sozinha. Às vezes, um gesto de bondade muda não uma, mas várias vidas. Eu sou João Carlos Ferreira, caminhoneiro, viúvo, pai do coração, avô de verdade. Essa foi a história de como a morte me ensinou a viver, de como uma moça machucada me ensinou a curar, de como um bebê que não era meu me ensinou que família é quem chega para ficar. A estrada continua, mas agora eu sei para onde voltar. Para casa, para a família. Para o amor que Maria plantou e que continua dando frutos, mesmo depois da tempestade. E é assim que tem que ser.